Hoje estamos dando início ao episódio 9 do Jus Maior e temos a honra de receber hoje o Dr. Carlos Ivan. Dr. Carlos Ivan, advogado aqui na nossa cidade de Campo Maior, advogado atuante, atua principalmente na área de direito previdenciário. E hoje nós trataremos sobre um tema de grande relevância para a sociedade, que são os desafios da advocacia previdenciária. Seja bem-vindo, doutor Carlos Ivan, ao Jus Maior. Obrigado, doutor Arthur, com muita honra que aceitei o convite e me coloquei à disposição, porque além da oportunidade de estar aqui debatendo esses pontos importantíssimos, não só para a advocacia, mas para a sociedade. O direito previdenciário, costumo dizer, é o braço, acredito eu, mais direto àquela população mais fragilizada, porque, querendo ou não, é um direito social. É através do direito previdenciário que a gente consegue manter a sobrevivência de muitas famílias, através, por exemplo, de um benefício assistencial de uma pessoa que não tem ou uma condição física adequada ou que a possibilite desenvolver uma determinada atividade que lhe gere renda, ou até mesmo a idade avançada, que também já lhe possibilita, com este benefício assistencial, garantir a sobrevivência, não só a sua, mas também de todas as pessoas que dele dependem. Muito bem, doutor. Doutor Carlos Ivan, nesse período recente, nós observamos que teve várias reportagens, e foi um assunto recorrente, a questão dos atravessadores, a questão de como o INSS estaria trabalhando essa mensagem para as pessoas da sociedade. Nós observamos que houve algumas postagens do próprio INSS falando sobre a questão de não precisar de acompanhamento para ingressar em alguns benefícios, para estar requerendo alguns benefícios, que as pessoas poderiam estar requerendo esses benefícios de forma própria, entendeu? E essa mensagem, ela foi uma mensagem que ela causou um certo espanto e deu margem para interpretação. E hoje, nesse episódio do nosso podcast, do Jus Maior, eu acho que seria interessante a gente trabalhar esse tema. Como eu já havia dito, o tema hoje é o desafio da advocacia previdenciária. Sim. E vamos tratar esse tema porque é um tema bastante relevante. Para iniciar esse nosso bate-papo, eu queria lhe perguntar qual a importância de um processo administrativo bem trabalhado, bem orquestrado, para que o segurado ou não segurado tenha o êxito no seu pedido. Exatamente. Importantíssima a sua fala, Arthur, porque, de certa forma, introduz muito bem o que está acontecendo. Eu acredito, de fato, que não houve má-fé, muito pelo contrário, houve um equívoco quando da veiculação dessa informação da forma como foi repassada. Por quê? O acesso ao benefício, seja ele por um segurado ou não segurado, como você bem deixou claro, que também quem não é segurado tem direito a pleitear benefícios, seja ele o assistencial ou algum outro benefício do qual se enquadre e cumpra os requisitos, mas é fundamental um pedido administrativo bem elaborado. Aí eu lhe faço a seguinte pergunta. Hoje, quantos pedidos administrativos contamos pendente de análise no INSS? Quase 3 milhões. Hoje nós chegamos a um patamar nunca alcançado na esfera de análise de benefícios. Forças-tarefas já foram elaboradas. Para quê? Para tentar diminuir o quanto antes essa fila. Por quê? São pessoas, não são números. São pessoas que estão aguardando a resposta de um pedido do qual a sua família depende diretamente. São pessoas incapacitadas, doentes, com idade avançada, que necessitam de uma resposta do INSS para que, a partir daí, decidam ou, se concedido o benefício, começar a, de fato, ajudar em casa, ou judicializar no caso do indeferimento, que na nossa realidade é o mais comum. A gente conseguir reversões judiciais de processos administrativos analisados de forma superficial. Mas vamos lá. O que auxilia e o que de fato impacta numa análise e em uma análise mais, como é que eu posso dizer?
mais eficiente diminuição dessa fila? Um processo administrativo bem elaborado. Eu costumo dizer que não é só o cliente que se beneficia de um processo administrativo bem feito, porque toda a documentação vai estar discriminada, organizada, seguindo os requisitos definidos por lei. Não sou eu, não é você, não é o presidente do INSS que define quais são os documentos que eu tenho que anexar. A lei determina. Então, a partir do momento em que um pedido administrativo ele é bem elaborado, fundamentado, com a documentação pertinente, costumo dizer até que nós, advogados, somos o primeiro juiz da causa. Porque se o cliente me procura, eu vejo que não vislumbro documentos hábeis para, pelo menos naquele momento, solicitar o benefício. Vou orientá-lo aqui. Vamos complementar a documentação de forma que você tenha administrativamente o pedido deferido. Então, o pedido administrativo bem feito, e esse como é feito, acompanhado por um profissional qualificado, que no caso aqui, estamos debatendo, profissional da advocacia. Com isso, Arthur, você fortalece a advocacia, você fortalece a resposta social do governo, porque a resposta ela vem administrativa, e a resposta administrativa ela é mais hábil, mais rápida, ou seja, você consegue atuar diretamente, interferir diretamente na vida das pessoas, sem esperar, por exemplo, 2 anos para uma ação judicial, que vai ser paga através de um RPV, que a gente sabe também a demora, que é a elaboração, o pagamento. Então, o próprio segurado, bem como o servidor do INSS, ele se beneficia de um pedido administrativo bem feito. O servidor, vamos ver, ele pega um pedido administrativo que tem cópias mal tiradas, fotos mal tiradas, documentos incompletos. O que ele vai fazer? Abrir exigência. Esse pedido, em vez de ele ter sido concluído, seja positivo ou negativo, ele vai entrar mais uma vez na fila para aguardar a complementação de documento. Então, aí entra mais uma vez a necessidade de uma análise prévia, uma organização da documentação e a completude na hora do protocolo. Ou seja, nós estamos vendo que é um sistema. Cliente, advogado e INSS. O próprio judiciário se beneficia disso. Então, aqui, quando nós, advogados, apresentamos uma análise completa, individual daquele caso, que cada caso, a gente sempre deixa isso claro, cada caso é um caso, mas fulano se aposentou e eu não consegui. Por quê? Vamos adentrar no motivo real do indeferimento. Sim. Foi por conta de uma renda, um parente recebe uma renda e deu incompatibilidade com benefício X, por exemplo, o BPC, ou foi por conta da perda da qualidade segurada. Porque realmente eu não estou contestando a sua incapacidade, ela existe. Só que a qualidade segurada para determinados benefícios é fundamental. Então, vamos analisar com calma, saber o motivo. Eu preciso voltar a contribuir para readquirir essa qualidade segurada. Então, tudo isso gira em torno de quê? Da assistência técnica qualificada. E aí entra a gente, advogados, para fazer esse papel. Então, hoje, a advocacia previdenciária, ela gira em torno de tudo isso, da efetividade social, porque são programas sociais, benefícios assistenciais, inclusive benefícios previdenciários, e, de certa forma, atua diretamente na questão governo, assistência e resultado também na esfera trabalhista, porque muitas pessoas que trabalham de carteira assinada têm direito a seus benefícios, porque Sim. trabalharam a vida inteira ou porque se incapacitaram no trabalho. Muito bem. Ivan, entrando nessa parte, a gente debateu e a gente entende que um processo administrativo bem trabalhado, ele faz total diferença. Com certeza. Como você bem explicou. Aí vem uma pergunta. A quem interessa um processo administrativo mal feito? Um processo administrativo que ele não cumpra os requisitos legais. A quem interessa? Essa é a pergunta que não quer calar. Exatamente. Então, analisando o cenário atual, Arthur, hoje nós temos em média, como eu lhe disse, quase 3 milhões de pedidos aguardando análise. O que é mais fácil analisar? Um pedido mal feito, onde você simplesmente indefere, um pedido bem elaborado, do qual você vai ter que se dedicar e, de certa forma, até conceder um benefício daquele. O benefício bem elaborado, ele também reduz o tempo de análise, porque ele vai estar todo instruído, bonitinho, só no ponto do servidor. Realmente, cumpriu todos os requisitos, toda a documentação está aqui enumerada e organizada conforme as orientações normativas do INSS definem que deve ser, mas o pedido mal elaborado, ele vai interessar, com certeza, não ao segurado, porque o segurado ele vai estar perdendo tempo, seja com exigências cumpridas ou não cumpridas, ou até mesmo com a necessidade de um ajuizamento de uma ação.
Porque a pessoa que necessita de um benefício, Arthur, ele não necessita de um benefício daqui 2 anos. Ele está precisando imediatamente. E até a forma como esse benefício vai ser conseguido e pago retroativo é fundamental. Porque essa pessoa sobrevive como? Durante esse 1 ano, 6 meses, 2 anos. Então, é fundamental que essa análise, essa documentação, esses pedidos administrativos, nós temos a ideia equivocada. Muita gente pensa, para a advocacia, o melhor, quanto mais processo indeferido, melhor. Pelo contrário. É melhor para mim, para você, para o segurado, o benefício conseguido administrativamente. Porque nós trabalhamos 2 anos em um processo para, quem sabe, o juiz deferir ou não esse benefício. Ou seja, ficamos impedidos até de protocolar um novo pedido administrativo. Então, a análise junto à autarquia previdenciária ela é fundamental. Então, nesse cenário, eu vejo como o INSS não um adversário da advocacia, muito embora tenha surgido essa dúvida. O INSS está fechando as portas para a advocacia, muito pelo contrário. Eu vejo a necessidade da aproximação, porque se há pedidos bem elaborados, não existiriam 2.800.000 pedidos na fila, aguardando análise. Ou seja, se eu faço hoje a solicitação de um salário maternidade com uma única contribuição, eu vou fazer destacar que essa contribuição foi elaborada, a data do nascimento ou, infelizmente, do óbito do bebê, ou seja, os requisitos mínimos. O segurado, quando vê, em 5 minutos, ele defere um benefício desse. Diferente da mãe, se for pedir de forma autônoma numa lan house ou através dos atravessadores. Junto o RG e a certidão de nascimento. E aí? O INSS vai fazer o quê? Solicitar a documentação, complementar a documentação, e nisso vai quantos meses? E a criança vai necessitando daquele auxílio. A mãe, na grande maioria das vezes, em caso de mães solos, principalmente, necessita desse auxílio. Então, nós estamos aqui diante de uma realidade, muito embora uma realidade de vulnerabilidade social, mas que os únicos beneficiados, com certeza, não é o INSS, não é a advocacia e não é o segurado. Entendeu? São pessoas que, de certa forma, tentam prejudicar a própria análise do benefício, fazendo os pedidos de qualquer forma, que, inclusive, Arthur, judicialmente hoje, há instruções normativas e até mesmo decisões nesse sentido, que um processo administrativo mal instruído, ele, quando chega no judicial, o juiz está indeferindo de plano. Por quê? O INSS sequer teve a chance de analisar o seu pedido, sendo junto à documentação mínima exigível. Então, um processo bem elaborado, ainda que indeferido, ele vai ser fundamental para que a sua ação judicial seja analisada ou não. Então, qual a importância de um pedido bem elaborado? Faz toda a diferença. Seja na esfera administrativa ou judicial, o seu pedido, o seu benefício, ele depende diretamente de um pedido administrativo bem feito. Certo. Aquela mentalidade... É porque, Ivan, criou-se uma mentalidade. Qual é a mentalidade? Não vamos procurar um advogado, vamos fazer por conta própria, porque podemos resolver por conta própria. Só que a partir do momento que você começa a resolver por conta própria, sem saber qual o caminho a seguir, sem seguir as instruções normativas, sem seguir o que a lei determina, sem compreender o contexto geral do processo administrativo, aí vai começar a aparecer as falhas. E nessas falhas que aparecem, tem muita gente que desiste. Aquela pessoa vai lá e diz assim, não deu certo não, desisti. No momento que ela desiste, ela está deixando de usufruir de um benefício. Do qual tem direito. Por quê? Porque criou-se essa mentalidade. Não vou precisar. Advogado, ele só atua no judiciário. E não é. O advogado, ele está ali para quê? Para orientar o cliente, para dizer qual o caminho a seguir, para pegar a documentação. E como você falou, é uma coisa que vai interferir diretamente até em um processo judicial. Porque o juiz vai dizer, poxa, o que você tem aqui? Qual a documentação que você juntou lá no INSS? Qual foi o motivo do indeferimento? Na grande maioria das vezes, Arthur, perdão até lhe interromper, mas
alguns motivos de indeferimento estão lá, não cumprimento de exigência. Ou seja, o próprio segurado, por não estar assistido, ou até mesmo nem ter noção da existência desse pedido de cumprimento de exigência, acaba perdendo determinados prazos, o benefício é indeferido, chega na esfera judicial, opa, o seu indeferimento não se deu porque o INSS entendeu que você não tinha direito. Você sequer possibilitou o INSS a dar essa análise final. Você não juntou a documentação, então, de acordo com as instruções normativas determinam, não cumpriu a exigência no prazo determinado, infelizmente o processo ele é cancelado. Entendeu? Então, nós estamos diante da necessidade de um acompanhamento especializado. A advocacia, como você bem explanou, não atua somente no judicial. Hoje, o extrajudiciário vem sendo, inclusive, durante anos. Me recordo, na época que concluí a faculdade, já estou advogando há 8 anos, a questão da advocacia de contenção de litígios, o extrajudicial, os acordos extrajudiciais, a própria conciliação, mediação, é uma realidade hoje. Sim. Então, na esfera administrativa, principalmente na esfera previdenciária, o que é essa conciliação e mediação? Eu fazer um pedido administrativo bem elaborado, é como se eu estivesse chegando e solicitando INSS, vim pleitear um benefício. Aqui estão as minhas provas, conforme o que você determina que eu apresente, me dê uma resposta. Diferente de eu chegar simplesmente e dizer, ó, quero um benefício. Cadê a documentação? Você cumpre a idade exigida? Você já trabalhou de carteira assinada alguma vez? Com quem você reside? Qual é a renda dessas pessoas? Recebe Bolsa Família? Até porque hoje o Bolsa Família ele entra como cômputo da renda familiar para concessão ou não do benefício assistencial. Então, me diz qual é a possibilidade, por exemplo, de um segurado especial rural conseguir preencher uma autodeclaração rural? Se para nós, advogados, foi complexo aprender a preencher, porque Sim. eu tenho que deixar claro, não só preencher. É muito simples eu colocar lá que eu nasci em 1993, que eu resido no ambiente rural desde 93. Cadê as provas? O lastro probatório, autodeclaração rural. Ela tem força probatória? Sim, desde que corroborada com documentos que confirmem o que lá está. Entendeu? Então, assim, obviamente que nos primeiros anos de vida, a documentação rural será de quem? Dos meus pais. Só que a partir do momento em que eu vou desenvolvendo a minha própria atividade, vou avançando, tendo uma idade maior, eu vou constituindo a minha própria documentação. Hoje em dia já é possível reconhecer, Arthur, inclusive foi um episódio debatido nós em outro programa aqui, do qual temos a oportunidade, o reconhecimento de tempo rural de crianças. Porque, em regra, criança não pode trabalhar. Sim. No entanto, essa vedação constitucional não pode impedir um benefício, que é o reconhecimento desse tempo para fim de concessão previdenciária de um benefício. Me diz se hoje tem um senhor lá do interior, que ele não tem prova nenhuma, ele simplesmente inexiste para o sistema previdenciário, mas ele tem a documentação dos pais dele, que comprova que desde tenra idade, de novinho, ele trabalha. Então, essa documentação pode ser fundamental para comprovar a qualidade de segurado rural, o tempo de desenvolvimento da atividade, ainda que menor dos 12 anos, ou seja, ainda que criança. Muito bom. Falando sobre essa questão da dificuldade dos próprios, das próprias pessoas que vão pleitear esse benefício por conta própria. Me deparei com um caso específico que haveria a possibilidade, o INSS requisitou o preenchimento de anexos. Sim. Né, que por muitas vezes acontece para reconhecimento do regime próprio de previdência social. Exatamente. E a partir daí a gente vê que torna-se algo mais complexo, entendeu? E muitas vezes, como eu falei anteriormente, as pessoas dizem, não vai dar certo, não vai dar certo. É muito complexo, isso aqui vai dar trabalho demais, entendeu? E nessa vai passando. Nessa você deixa de estar recebendo um benefício, deixa de estar recebendo a sua aposentadoria. Por quê? Porque criou-se essa mentalidade. E hoje eu acredito, Ivan, que um dos nossos principais trabalhos é a gente desconstituir essa mentalidade. Trabalhar para mostrar para a sociedade qual o verdadeiro papel do advogado. Que o advogado, ele está do lado da sociedade, ele está do lado do cliente, ele está defendendo o cliente de acordo com o que a lei determina. Infelizmente, o cliente ele não vai saber quais são todos os seus direitos. Lógico. Entendeu? Aí, a partir daí, entra a figura do advogado para o advogado explanar. Você pode entrar aqui, você pode fazer isso, eu preciso desse documento.
Por muitas vezes, já chegou alguns clientes, eu disse, ó, infelizmente você não tem esse direito, entendeu? E nisso entra a questão dos atravessadores, que é um ponto sensível. É um ponto sensível, porque o atravessador, o que que ele faz? Ele fala o que você quer ouvir, entendeu? É muito bom você ouvir o que você quer. Aquela pessoa dizer, ó, vai dar certo. Traga aqui o documento para mim que eu faço dar certo. Infelizmente, a gente sabe que é uma prática que vai causar uma grande dor de cabeça para essa pessoa Sim. que procura um atravessador e não um profissional qualificado. Como é que você vê hoje essa questão do atravessador diante do INSS? Primeiramente, Arthur, gostaria de deixar claro que o atravessador, ele não é um advogado. Daí já começa. Muita gente se identifica como advogado, porém, nem sequer a qualificação e a habilitação da ordem tem para atuar, seja na área previdenciária, civil, não importa. Os atravessadores, como você bem disse, hoje são uma realidade. São pessoas que, quando da análise de um pedido, não querem saber de se aprofundar, eles querem lhe prender, lhe segurar. E aí é onde eles falam que você quer ouvir. Ó, você tem direito, não conseguiu, fulano de tal, não conseguiu, venha que a gente consegue. É isso que eles querem ouvir. O segurado muito fragilizado e já traumatizado com inúmeros indeferimentos. Quando você chega para o seu cliente e diz que, de fato, ele infelizmente ainda não tem o direito, e ele escuta de outra pessoa, não, você tem o direito sim, vamos pleitear, vamos tentar ir atrás de mais documentação. Se essa segunda opinião vir de uma pessoa realmente qualificada para tanto e, de fato, ver uma possibilidade que o outro colega não viu, ok. Mas confie. Eu costumo dizer que a relação entre cliente e advogado nada mais é, e além de tudo, é uma condição, uma relação de confiança. Principalmente, costumo, em todos os debates que me encontro, fortalecer a advocacia de campo maior. Muita gente contrata advogados não desmerecendo, muito pelo contrário. No nosso Piauí, nós temos em todos os municípios escritórios, advogados muito qualificados. Porém, por essa relação de proximidade e confiança, dê preferência a um advogado da sua cidade. Sim. Estou com dúvida, quero ver meu advogado. Como é que está meu processo? Você sabe o endereço dele, você sabe a hora que ele se encontra. Se não encontrar, tem um número de telefone, alinha um horário para conversar. É muito mais fácil dessa forma. Hoje, infelizmente, nós vislumbramos na nossa realidade da advocacia clientes que chegam, ou você como presidente principalmente, hoje representando a ordem, doutor, não sei nem quem é meu advogado. Eu falei com fulano de tal que é um funcionário, um secretário, ou atravessador. Então, é nessa hora que nós temos a realidade explícita, nua e crua, de que um atravessador, ele não é o seu advogado. Infelizmente, ele vai lhe dizer o que você quer ouvir, que na grande maioria das vezes, foge à realidade. Não vai lhe dar uma assistência, não vai lhe dar uma resposta, não vai lhe dar, infelizmente, um resultado que você almejava. Então, é muitas vezes muito melhor, eu tenho isso nítido na minha carreira, é melhor chegar para o cliente e dizer, ó, hoje você não tem direito, porém, você está livre para botar uma segunda opinião. A lei é uma só. O colega não vai poder lhe dizer nada diferente do que eu estou dizendo, porque eu sou qualificado para lhe dizer isso. Sim. Então, se eu não vislumbro hoje, de acordo com as normas vigentes no dia que foi o atendimento, tem noção até disso, hoje, infelizmente, você não tem direito ao benefício. No entanto, podemos trabalhar para que aproximar esse tempo. Vamos supor, fazer um planejamento previdenciário. Hoje você contribui, não contribui, contribui em cima de qual salário, qual valor. Pretende receber esse valor de aposentadoria? Você tem tempo hábil para elevar a sua contribuição, se for possível, e pleitear uma aposentadoria mais vantajosa lá na frente. Ou até mesmo uma categoria especial. Hoje você já tem o tempo hábil para pleitear um benefício num valor vantajoso, sem necessitar ficar mais 4, 5 anos trabalhando e contribuindo, até porque segurados especiais têm o direito a essa redução, certo? Proporcionalmente ao período trabalhado e exposto a agentes nocivos à sua saúde. Muita gente nem sabe disso. Sim. Hoje é uma realidade. Quem transporta o famoso gás de cozinha entra como categoria de segurado especial que tem direito a essa redução. Muitos sequer têm conhecimento dessa informação. Então, às vezes, você deixa de ter direito a um benefício por falta de conhecimento ou até mesmo por ser, como é que eu posso dizer, acreditar em pessoas não qualificadas para lhe dar um resultado satisfatório. Então, hoje, a advocacia, acima de qualquer coisa,
tem que ser valorizada, tem que ser, como é que eu posso dizer, trabalhar de uma forma contínua e pacífica como classe para que o objetivo final alcançado não seja do Ivan, não seja do Arthur, não seja do Antônio Rodrigues, não seja do Bruno Rangel, seja a advocacia, certo? Uma advocacia forte, principalmente uma advocacia de Campo Maior forte, isso representa uma sociedade bem assistida. Pedidos administrativos respondidos, deferidos. Sim. Entendeu? Então, é isso que é o resultado da advocacia. O resultado da advocacia não são os honorários que nós cobramos. E são também, porque também somos trabalhadores e merecemos receber pelo nosso trabalho. Mas é, além do mais, além disso tudo, aquela senhorinha que estava desacreditada do seu benefício e hoje tem como uma fonte de renda para sua família. Então, muito se vê de forma superficial os nossos resultados financeiros, ou também o nosso resultado profissional. Mas temos que ir além. Quantas pessoas estamos ajudando? Quantas pessoas estamos transformando? A tua advocacia previdenciária transforma a vida de muita gente. Isso eu tenho nítido da minha carreira. E talvez por isso eu tenha escolhido essa área para atuar. Muita gente chega, doutor, não tenho o que comer, não consigo trabalhar, sobrevivo da ajuda dos outros. Eu vim aqui pedir um mínimo existencial, que realmente o salário ele é um salário mínimo. É para você conseguir desenvolver e alcançar aquele mínimo de sobrevivência. Não é para viver. Não é para viver, é para sobreviver. É o mínimo. É um benefício assistencial, gente. É o braço do governo naquela população mais fragilizada. E é aí onde entra a questão do advogado, de possibilitar que esse direito chegue até você. Do que adianta você ter o direito de não saber como pleitear ou pedir de forma errada. E nessa, como você mesmo disse, doutor Arthur, acabar desistindo diante de inúmeros indeferimentos. Eu acredito que você também já teve, por ter um pouco mais de advocacia, de tempo de carreira que eu, mas inúmeros pedidos que você tenta uma vez, tenta uma segunda vez, tenta uma terceira vez e consegue. Ou seja, a satisfação que você tem, mostrar para aquele cliente, ó, eu disse que você tinha direito. E nós batalhamos até o final, não desistimos, muito embora o cliente muitas vezes queira desistir. Aí a gente explica, você vai desistir, você está abrindo mão de um direito seu e da sua família. Aí é onde a gente consegue, de certa forma, fortalecer uma documentação, fortalecer um vínculo com a própria Previdência. Porque se o INSS reconhece a sua incapacidade em determinado pedido, fica mais fácil. Então, nós vamos partir já para uma qualidade de segurado, ou uma renda que ficou abaixo ou acima, juntando um comprovante de despesa. Então, é mais fácil da gente conseguir isso. Esse papel do advogado, doutor Ivan, ele é muito importante. É porque, por muitas vezes, as pessoas pensam que nós somos profissionais que pensamos apenas no retorno financeiro. Mas não é. Se a gente abrir um pouco a mente, se a gente observar a mudança social que nós proporcionamos, sim, ela é uma mudança gigantesca. Gigantesca, exatamente. Porque uma pessoa que ela não tem nada para receber, ela não recebe nada, não tem nenhuma fonte de renda. Essa pessoa, ela sobrevive como? A gente sabe hoje que o custo de vida está altíssimo. Aí você imagina fazendo um exame de consciência, uma pessoa que ela não está recebendo nada e ela passa a receber um salário. A gente está dando dignidade para essa pessoa. Dizendo, você está inserida nessa sociedade. Porque aquela pessoa, ela estava à margem. Ela sem assistência alguma. Sem assistência alguma, não seria uma pessoa, entre aspas, produtiva para a sociedade. E entramos em um contexto muito amplo. E Arthur, assim, vou até um pouco além. Um benefício assistencial desse, ele pode gerar a sobrevivência de uma família. Ok, mas pode gerar também o desenvolvimento de uma profissão ou de uma carreira de um membro dessa família. Vamos supor, um segurado que tem um filho menor, ele estando recebendo o seu benefício, vai possibilitar que aquele filho só estude. Sim. Ou seja, só estudando ele vai poder o quê? Com a mentalidade certa, estudar, construir uma carreira e conseguir ser o braço forte que aquele pai precisava naquele momento. E o benefício assistencial naquele momento lhe possibilitou só estudar. Quantas pessoas a gente não vê que trabalham por necessidade? Quantas crianças, quantos adolescentes? Eu trabalho porque se eu não trabalhar, meu pai infelizmente não tem como. Então eu tenho que ir vender uma coisinha aqui e acolá, tenho que trazer renda para dentro de casa. Temos até esse lado da advocacia, certo? Você diretamente, você influencia com aquela renda dentro de casa, mas indiretamente, olha, tudo isso que está sendo gerado com a advocacia. Sim. Então, assim, hoje nós temos uma visão, de muita gente tem, de que a advocacia é a OAB. É algo intangível, algo inalcançável. Muita gente tem vergonha de chegar e bater na OAB e perguntar algo.
Infelizmente, é a realidade. Só que nós estamos lutando e batalhando aqui para deixar isso o mais nítido possível, que não existe. Não Certo? existe Não barreiras. existe barreiras à advocacia, não existe barreiras. Então, a advocacia, não só a de Campo Maior, mas acredito do Piauí inteiro, do Brasil inteiro, porque o Conselho Federal da OAB bateu em cima, ou seja, como classe, a OAB se mexeu para buscar explicações do INSS, motivo pelo qual essa informação foi veiculada. Então, isso é totalmente necessário, porque hoje, se nós já temos à margem da sociedade uma visão superficial da advocacia, o que uma postagem dessa vai trazer para a gente? Entendeu? De certa forma, põe ainda mais em xeque. Você sozinho pode pleitear, não precisa contratar ninguém. Mas e como esse pedido vai ser feito? Quanto tempo você vai aguardar para esse resultado vir? A probabilidade desse benefício ser concedido é maior ou menor você pedindo sozinho? O mais interessante ainda, doutor Ivan, é que o INSS ele não proporciona ferramentas que tornem esse pedido fácil para uma pessoa que não tenha a prática em estar acessando o site, tá trabalhando com benefícios assistenciais, com pedidos de aposentadoria, porque você chega logo no primeiro momento ali, você diz logo, não, aqui não sei, não tá bem explicado o que eu vou fazer aqui, Sim. entendeu? E como você já falou anteriormente, Campo Maior é muito bem servida de advogados. São advogados éticos que trabalham da forma correta, entendeu? Estamos trabalhando na OAB para isso, dia após dia, para valorizar ainda mais a advocacia, porque eu particularmente conheço todos os advogados daqui. Sim. Tive a oportunidade de conhecer todos os advogados daqui. E posso assinar que cada um tem sua responsabilidade, trabalha da forma correta. É uma advocacia que ela é preocupada com a sociedade, com o bem da sociedade. Eu acho isso muito, muito gratificante, estar representando uma classe que ela realmente se importa com o desenvolvimento do município, desenvolvimento social, com o desenvolvimento Até de mesmo, todo esse Arthur, contexto. como um fiscal. Não é isso? Porque quando a gente fala em atuação individual, contrato individual com um cliente ou outro, mas nós atuamos num âmbito muito além. Quando a gente consegue a reversão de um indeferimento, em um caso muito complexo, essa decisão vira um precedente para um caso idêntico ou parecido que pode ser revertido diante desses argumentos, dessas provas. Então, a advocacia está aí para quê? Para trazer novos argumentos à discussão. Se não for a advocacia para trazer novos pontos de discussão, você acredita que a advocacia ou até mesmo as normas previdenciárias teriam avançado de forma tão satisfatória no âmbito social? Acredito que não. Então, hoje, nós formos nos ater à letra fria da lei, é simples. Para pedir uma pensão por morte, você tem que ter 3 documentos. Se você tiver só 2, é negado. Chego do indeferimento, vou na esfera judicial, consigo argumentar. Excelência, essa pessoa foi casada no civil ou tem filhos em comum. Esses 2 documentos são os que ela tem, mas está aqui uma testemunha que vai comprovar que, de fato, sempre viveram juntos, que sempre residiram juntos, um é dependente do outro, então só tem eles 2. Então, nós temos esse poder da advocacia. Eu posso até dizer, chamar como um poder, sim. Que é o poder da argumentação, o poder da palavra. De chegar e argumentar em defesa de um cidadão, como você mesmo disse. Chega, bate na porta do INSS, o que eles fazem? Um papelzinho impresso, 135 e os serviços que lá oferecem. A pessoa vai saber ligar para 135, passar 20 minutos numa fila falando com um assistente virtual, até saber o que pedir quando for atendido. Não, aqui eu estou porque me deram esse papel no INSS, eu quero saber o que eu tenho, não sabe nem o que pedir. É verdade. Entendeu? Então, infelizmente, nós batemos de frente com determinados empecilhos que, bem assessorado, bem informado, bem acompanhado, um pedido administrativo bem feito, volto a repetir e frisar, vai economizar tempo não só da advocacia, não só do segurado, mas também da Previdência Social e diminuir esta bendita fila. Que, uma vez reduzida e os benefícios sejam os que de fato têm direito concedido e aqueles que não têm indeferidos, vão dar uma resposta. Muita gente só quer uma resposta. Eu tenho direito, eu não tenho. Para a partir daí, com uma análise mais complexa, eu vou ou não buscar discutir isso aqui judicialmente? E aí onde a gente entra, certo? Nessa assessoria prévia. Doutor Ivan,
tem um assunto que ele é bem delicado também. A gente que trabalha no dia a dia com os clientes, a gente sabe da pressa, né? Porque o cliente ele quer o resultado. Ele quer saber que dia ele vai começar a receber o benefício. Aí, por muitas vezes ele diz assim, fulano de tal deu entrada tal dia, recebeu tal dia. O meu vai ser assim também. E eu trabalho muito com a conscientização dos clientes, né? Eu queria Faço a saber, mesma coisa. eu queria saber como é o seu trabalho em relação a isso. Porque a gente sabe que a ansiedade ela é grande. Ela é grande, porque, Arthur, que nós não podemos fugir. São pessoas que estão buscando o quê? Um meio de sobreviver, voltando a tudo que a gente já discutiu até agora. Então, quem tem fome tem pressa. Quem tem responsabilidades com a sua residência tem pressa. Então, é mais uma vez necessário deixar claro que se você tem pressa, não quer perder tempo com indeferimentos sem motivo, até mesmo indeferimentos que poderiam ser evitados, faça um pedido administrativo bem feito. A advocacia, ela atua para prevenir e acelerar o seu direito e garantir. Principalmente garantir o seu direito. Só que, como você mesmo disse, nos deparamos com a questão da pressa. Tem dias que, assim como eu bato lá na sua porta, que é meu vizinho, doutor Arthur, você está conseguindo acessar o meu INSS hoje? Infelizmente, fora do ar a semana toda. Então, o próprio sistema se mostra indisponível para nós, para que possamos acessar e agilizar esses pedidos. Então, é natural que isso aconteça. Infelizmente, é comum, melhor dizendo, que isso aconteça. Então, a própria conscientização da classe, no sentido de um pedido administrativo hoje, ele está demorando um pouco mais do que demorava antes. Eu já tenho 8 anos de advocacia, já tive salário, maternidade e benefícios deferidos, solicitei de manhã à tarde, estava a carta de deferimento. Infelizmente, vem se tornando cada vez mais raro essas análises mais rápidas. Muito embora o INSS hoje se utilize de meios digitais para acelerar essa análise. Só que nos deparamos também com análise em deferimentos injustificados. Ou seja, o que veio para acelerar e aprimorar e otimizar essas análises, veio também para prejudicar. Então, hoje nós temos inúmeras saídas. Está demorando demais? Impetra o mandado de segurança para o INSS justificar o motivo dessa demora. Mais uma vez, o advogado presente na relação para tentar acelerar seu pedido. Só que a pressa, como eu estou lhe dizendo, ela está alinhada com um pedido bem elaborado. Se eu faço um pedido bem feito, eu posso ter um deferimento administrativo, me ganhando aí 1 ano e meio, 2 anos de processo judicial. Isso deixando de lado o tempo que o INSS deixou para analisar esse pedido. Então, hoje, nós temos em mente e deixamos claro que a documentação apresentada, nós temos que lutar com as armas que temos. INSS, 135, a própria agência, que hoje não é tão acessada presencialmente como já foi há alguns anos, mas até a forma de otimizar esse pedido. O surgimento do GOV, do meu INSS, foi justamente para possibilitar o segurado de sua casa acessar o pleitear um benefício. Mas ele vai saber solicitar isso? Muitas vezes ele não tem nem a senha do meu INSS dele, nem a senha do GOV, porque ele confiou a terceiros. Por isso é a necessidade da procura de um profissional qualificado. Exatamente. Se você quer ter o seu direito reconhecido de uma forma segura, e não apenas querendo ouvir só o que lhe convém. O que lhe convém. Você procure um profissional qualificado, procure os advogados da cidade. Os advogados de Campo Maior são altamente qualificados. E eu acredito que a sua resposta rápida você pode ter. Nem sempre é rápida, porque às vezes, infelizmente, foge à nossa responsabilidade. Exatamente. Essa demora na análise, né? Exatamente. Eu por exemplo, já tive processos administrativos protocolados meio-dia, 12h20, meio-dia e 20 e já tinha um resultado. Por quê? Porque tinha uma documentação bem trabalhada, tinha uma documentação bem feita. Nem exigência foi feita. Então, se um pedido administrativo pelo próprio servidor reconhecer o seu direito de pronto, sem fazer exigência alguma, que o seu pedido cumpre todos os requisitos. E esses requisitos estão aonde? Nas instruções normativas, ou nas resoluções, ou até na própria lei. O segurado, infelizmente, Arthur, hoje nós temos que ser claros, não é veiculada ao nível de que eles saibam o seu direito. E por isso é que aqui estamos, seja num debate desse que estamos fazendo, seja numa entrevista numa rádio, seja em palestras em escolas. Então, a advocacia,
ela tem que se tornar cada vez mais acessível, está ao alcance da sociedade. Não a pessoa passar na calçada, ver um escritório e ter medo de bater na porta para perguntar até o endereço, onde é que fica tal lugar. É isso que acontece, infelizmente. Aí parte, muitas vezes, do trato do colega advogado, Sim. né? De ser bem receptivo. Nós temos, infelizmente, aquela noção de que o advogado é intocável, é algo inalcançável, muito pelo contrário. Nós dependemos diretamente da confiança que nos é depositada. E a partir do momento que essa confiança nos é depositada, Arthur, quem zela pelo seu nome e pela classe que ocupa, que no caso a OAB, que nós ocupamos com muito orgulho defendemos, tem que honrar com esse compromisso, essa confiança. Exatamente. Entendeu? E é aí onde nos diferencia de quem? Dos atravessadores. Pessoas que você não conhece, se for preciso localizar, você não sabe. Advogados de outros municípios. Não estou dizendo que não tem a responsabilidade e a ética, muito pelo contrário, aqui estou defendendo a classe, não só a advocacia de Campo Maior, mas o acesso ao advogado do seu município é muito mais fácil. Né? Se torna um acesso diário, se torna um acesso ainda que não diário, mas vou lá hoje. Doutor, você vai poder me receber hoje ou amanhã? Agenda um horário, comparece, é muito mais fácil do que você ficar naquela incerteza de saber, primeiro, se seu pedido foi feito, segundo, se o seu benefício está perto de ser analisado e o que está faltando. Sim. Doutor Ivan, bate-papo muito proveitoso, tá certo? Queria agradecer o seu comparecimento aqui. Acredito que esse nosso projeto do podcast, ele é um projeto que ele tende a agregar muito. Questão de conhecimento, questão de trazer a advocacia para próximo da própria sociedade. Sim. Porque o nosso trabalho é esse, estar próximo, orientar, acolher e fazer com que os direitos sejam respeitados. Queria também aqui, nesse momento, agradecer a CAAP, certo? Na figura do nosso diretor, Dr. Antônio Rodrigues, que articulou esse podcast junto com a nossa diretoria da OAB, Jus Maior, Advocacia dos Carnaubais, e agradecer a cada parceiro que acredita nisso, acredita no papel da advocacia, no papel essencial da advocacia perante a sociedade. São parceiros que estão com a gente durante esse ano, durante essa caminhada. Acredito que vão caminhar com a gente durante esses 3 anos. Fórmula Campo Maior, da nossa amiga Lorena, Ferreira e Ferreira Empreendimentos, nossa amiga Francislane e Isa Marques, Ótica Matos, está sempre com a gente também. Cristo Rei Auto Center, uma parceira também que está abraçando a advocacia. Domingos Neto Construções, que nem se fala, um grande amigo, está sempre com a gente. Julião Prêmio, nosso amigo Julião e a Miriam. Hospital Luiz Castelo Branco, Dr. Luiz também está sempre apoiando a advocacia campo-maiorense. IG Joias, da nossa amiga Iris Ibiapina. Ótica Claro, sempre com a gente também, apoiando a advocacia campo-maiorense. Maior Centro de Medicina Avançada, Dr. Tony, também sempre abraçando os projetos. Nosso grande amigo, Dr. Lucas Santiago, Advocacia, está sempre com a gente, nosso diretor da ESA. Dr. Ivan, queria lhe agradecer mais uma vez a sua participação no nosso podcast Jus Maior. Quero dizer que estamos de portas abertas. Acredito que teremos outros bate-papos aí nesses 3 anos, nesses 2 anos que ainda estaremos à frente da OAB. E lhe agradecer, meu amigo, lhe agradecer, e acredito que as informações prestadas hoje foram de grande relevância para a sociedade campo-maiorense. Que agradeço, né, mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui debatendo com você, que além de um colega de profissão é um amigo, há muito tempo nos conhecemos, e Arthur, repassar, né, reafirmar o compromisso da advocacia em trazer bons resultados para a sociedade. Entendeu? A partir do momento que a gente se disponibiliza e temos parceiros que acreditam nesse debate de que essa informação, quanto mais longe ela chegar, melhor para nós e melhor para a sociedade. Então, muita gente acredita nisso. E estamos aqui justamente para isso, para reafirmar o compromisso da advocacia, de confiança, uma advocacia não só de resultados, mas de trabalho efetivo. O resultado ele vai ser uma consequência de um trabalho bem feito. Então, me coloco novamente à disposição, sempre que necessário debater em prol do avanço da advocacia e do direito social, estarei sempre à disposição. Tá certo, meu amigo. Um abraço.